O Salmo 11 é uma expressão de confiança de Davi em Deus, mesmo diante da adversidade. Ele enfrenta conselhos de fuga por causa de seus inimigos, mas rejeita a ideia, afirmando que o Senhor é justo e está no controle. Deus observa tudo do seu trono e julga os justos e os ímpios. Davi declara que, apesar da aparente injustiça, Deus não abandona os justos e trará juízo sobre os ímpios. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 11. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama, a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. O Salmo 11 revela a confiança inabalável de Davi em Deus, mesmo diante de ameaças e incertezas. Ele recusa a ideia de fugir, pois sabe que Deus é o justo juiz, que está no controle e observa tudo. O Salmo nos lembra que Deus protege os justos e trará justiça sobre os ímpios, mostrando que a confiança em Deus deve ser firme, independentemente das circunstâncias. O Salmo 12 é um clamor de Davi pedindo a ajuda de Deus em tempos de grande corrupção e falsidade. Ele lamenta a ausência de homens fiéis e destaca a propagação da mentira e da maldade. O Salmo também expressa confiança de que Deus protege os oprimidos e defende a causa dos justos. Enquanto os ímpios prosperam temporariamente, Davi confia que as palavras de Deus são puras e verdadeiras, trazendo proteção e segurança aos que o buscam. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. O Salmo 12 destaca a corrupção e falsidade que prevalecem no mundo, mas também a confiança em Deus como protetor dos oprimidos e defensor da justiça. Davi clama pela intervenção divina em um mundo onde a verdade parece estar desaparecendo. Ele reafirma que, embora os ímpios possam prosperar temporariamente, as palavras de Deus são puras e confiáveis. O Salmo nos encoraja a confiar na proteção e fidelidade de Deus, mesmo quando a maldade parece dominar. O Salmo 13 é uma oração de Davi em um momento de grande angústia e desespero, onde ele sente que Deus está distante. Ele clama repetidamente, perguntando por quanto tempo Deus o deixará sofrer sem resposta. Apesar da dor, Davi ainda expressa sua confiança em Deus, pedindo por alívio e reafirmando sua fé na misericórdia divina. O Salmo termina com a certeza de que Deus o ouvirá e trará salvação. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar.
Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Salmo 13 reflete o sentimento de abandono que às vezes experimentamos em tempos de aflição, mas também a confiança de que Deus não nos esquece. Davi começa o salmo com uma expressão de desespero, mas termina reafirmando sua confiança na bondade de Deus e na esperança de salvação. O salmo nos ensina que, mesmo em momentos de desespero, podemos continuar confiando em Deus, sabendo que Ele nos ouvirá e trará alívio no tempo certo. O Salmo 14 é uma reflexão sobre a corrupção e o comportamento dos ímpios, aqueles que rejeitam a Deus. O salmista observa que, sem Deus, a humanidade se desvia para o mal e se torna moralmente corrompida. Apesar da maldade generalizada, o Salmo também expressa esperança na salvação que virá de Deus, que protegerá os justos e trará juízo sobre os ímpios. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O Salmo 14 destaca a tolice de negar a existência de Deus e a corrupção que disso resulta. O Salmo observa a ausência de bondade entre os ímpios, mas ao mesmo tempo destaca que Deus está com os justos. Apesar da perversidade do mundo, há esperança na salvação que virá de Deus, e os justos poderão se alegrar quando o Senhor agir em favor de seu povo. O Salmo 15 é uma reflexão sobre o caráter necessário para viver em comunhão com Deus. Davi questiona quem pode habitar no santuário do Senhor e responde descrevendo as qualidades éticas e morais que agradam a Deus. O Salmo destaca a importância da integridade, justiça, honestidade e retidão. Aqueles que vivem de acordo com esses princípios serão inabaláveis na presença de Deus. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. O Salmo 15 descreve as características de uma pessoa que vive em comunhão com Deus e que é digna de habitar em sua presença. Davi nos ensina que é necessário ter uma vida de integridade, praticar a justiça e ser fiel à verdade. Aqueles que agem com retidão, não prejudicam os outros e resistem à corrupção, são aqueles que desfrutam da estabilidade e da presença constante de Deus. O Salmo nos lembra que uma vida reta e justa é o caminho para uma comunhão inabalável com o Senhor. O Salmo 16 é uma oração de confiança em Deus, onde Davi expressa sua total dependência do Senhor para orientação, proteção e alegria. Ele reconhece que sua segurança está em Deus e reflete sobre a bondade que o Senhor derrama sobre aqueles que o buscam. O Salmo também aponta para uma esperança além da morte, destacando a confiança de Davi na vida eterna com Deus. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor:
Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. O Salmo 16 expressa uma confiança profunda em Deus como fonte de segurança, orientação e alegria. Davi reconhece que tudo de bom vem do Senhor e que, mesmo na morte, sua esperança está em Deus. O Salmo reflete a fidelidade de Deus, que não apenas protege e guia, mas também oferece a promessa da vida eterna. Ele nos encoraja a buscar a presença de Deus como o maior bem e a confiar que nele encontramos plenitude e segurança, tanto nesta vida quanto na eternidade. O Salmo 17 é uma oração de Davi pedindo a Deus por proteção e justiça contra os inimigos. Ele clama pela atenção de Deus, afirmando sua inocência e pedindo que o Senhor o defenda dos ataques de pessoas ímpias e violentas. Davi expressa confiança em Deus como seu protetor e refúgio, pedindo que o Senhor o mantenha seguro e o livre de seus adversários. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 17. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. O Salmo 17 é uma oração fervorosa de Davi por justiça e proteção. Ele confia em sua inocência e busca a proteção divina contra os seus inimigos. Davi pede a Deus que o guarde como a menina dos olhos e que o esconda sob suas asas. Ele expressa sua esperança de ser salvo e protegido, com a confiança de que Deus ouve suas súplicas. No fim, Davi expressa sua certeza de que encontrará satisfação em Deus, tanto nesta vida quanto na eternidade. O Salmo 18 é uma oração de gratidão de Davi a Deus por livrá-lo de seus inimigos e protegê-lo ao longo de sua vida. Davi louva a Deus como sua rocha, fortaleza e libertador, reconhecendo que a vitória vem do Senhor.
Ele descreve forma poética como Deus interveio poderosamente para salvá-lo, revelando a força e a justiça divinas. O salmo reflete tanto a proteção de Deus quanto a confiança de Davi nele. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios
Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. O Salmo 18 é um louvor ao Deus que salva e protege. Davi descreve de forma grandiosa a intervenção de Deus em sua vida, reconhecendo que sua vitória sobre os inimigos e sua segurança pessoal vem do Senhor. Ele exalta a justiça e a bondade de Deus, que não só livra os justos das dificuldades, mas também os guia com segurança. Este salmo nos lembra que, em tempos de angústia, podemos confiar no poder de Deus, que nos fortalece, defende e conduz à vitória. O Salmo 19 é um hino de louvor a Deus que celebra duas formas de revelação divina: a criação e a lei. Davi primeiro fala sobre como o universo, especialmente os céus, proclama a glória de Deus, e depois descreve como a lei do Senhor é perfeita, trazendo sabedoria e orientação. O salmo termina com um pedido de purificação e que as palavras e pensamentos do salmista agradem a Deus. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Salmo 19 destaca como Deus se revela de duas maneiras: por meio da criação e da sua lei. A criação testemunha a majestade e poder de Deus, enquanto a lei oferece orientação moral e espiritual. Davi celebra a perfeição da lei de Deus, que restaura a alma e dá sabedoria. O Salmo também mostra a humildade do salmista, pedindo por purificação e que suas palavras e pensamentos sejam aceitáveis a Deus. Isso nos ensina a reconhecer a grandeza de Deus, tanto no mundo ao nosso redor, quanto em sua palavra. O Salmo 20 é uma oração por proteção e vitória, onde o povo de Israel intercede por seu rei antes de uma batalha. O Salmo reflete confiança no poder de Deus para responder às orações e conceder livramento. Ele expressa a esperança de que Deus ouça o clamor do rei, conceda os desejos de seu coração e o leve à vitória. O Salmo destaca a confiança de Israel em Deus e não em forças humanas. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia.
O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. O Salmo 20 é uma oração de intercessão que expressa confiança na capacidade de Deus de proteger e dar vitória ao seu povo. Ele mostra que, em tempos de dificuldade ou guerra, a verdadeira segurança vem de Deus e não de meios humanos. Ao invés de confiar em força militar, Israel deposita sua esperança no Senhor, sabendo que Ele é quem concede vitória. Este salmo nos ensina a buscar a ajuda de Deus em tempos de necessidade, confiando nele para nos guiar e proteger. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Todos os dias tem novos vídeos. Para aprender mais sobre a Bíblia de forma simples e ilustrada, clique no link da bio.